Semana que nós tivemos aqui, para mim, foi a melhor semana do ano. Eu ouvi Deus falar, eu ouvi palavras proféticas, eu ouvi coisas que eu creio de todo o meu coração, que as palavras que foram faladas aqui, elas acontecerão. Ficou claro que 2020 é um tempo de ousadia, unção e de bênçãos pesadas da parte do Senhor para as nossas vidas. Quem crê nisso? E a Bíblia, ela sempre funciona da mesma maneira. Se você começar do começo ao fim da Bíblia, você vai ver que ela segue um padrão. Profecias, atitudes daqueles que receberam a palavra e o cumprimento da palavra. E o texto que nós lemos, eu acho um texto incrível, porque ele é muito claro sobre algo. Ele é muito claro a respeito do que Deus quer para a nossa vida, o que Ele espera de nós e o que Ele espera do povo dEle. Porque há algum tempo eu tenho percebido que dentro da igreja algumas coisas foram modificadas. Por exemplo, aquilo que nós conhecíamos como amor, passou a ser cobrado algo do tipo subserviência, humilhação. Passou a ser cobrado que quanto mais um crente fosse humilde, mas não humilde de caráter, mas humilde de posses, humilde de mentalidade, humilde de qualquer coisa nesse âmbito, mais espiritual ele era. É por isso que nós começamos a, de alguma maneira, adorar, infelizmente, nós começamos a adorar a pobreza, começamos a adorar a falta de intelecto e começamos a adorar tudo aquilo que não fosse sábio, próspero, inteligente. Mas é engraçado que quando eu olho para a Bíblia, Deus diz assim, que nós como cristãos, como povo escolhido dele, as pessoas devem olhar para nós, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa postura, olhar para os nossos resultados e dizer assim: de fato este povo é uma grande nação, sábios e inteligentes. Olha como é diferente do que tem sido pregado em muitos lugares. Quanto mais humilde você for, mais espiritual você é. Mas a vontade de Deus sempre foi uma, para que através do povo dele, todas as nações fossem abençoadas e alcançadas. Eu fico muito triste com coisas que, por exemplo, aconteceram nessa última semana. O Netflix lança um filme onde Jesus é retratado como homossexual e uma barbárie contra a fé. Mas o que me chateia é que a coisa mais inteligente que a igreja conseguiu fazer foi um abaixo-assinado contra a Netflix. Porque existe uma diferença, irmão. Existe uma igreja, não vou citar o nome, e muitos lugares fazem isso, que eles fazem no carnaval, e é uma igreja que eu amo, eu só vou citar este evento, que é chamado de reação.
é um evento do carnaval. Então o carnaval é uma ação mundana e a igreja vem com uma reação espiritual. Só que nós estamos andando como cristãos na reação, sendo que Deus nos deu um mandato de governo. Nós não reagimos, nós agimos antes. Você consegue compreender a diferença? Nós não estamos aqui para reagir ao diabo. Nós estamos aqui para que antes que o diabo tenha poder de entrar na nossa vida, nós já estabelecemos o reino de Deus. Existe uma grande diferença de mentalidade. Eu não estou aqui para tentar fazer com que a Netflix tire aquele filme. O meu desejo é ver cristãos capacitados para serem diretores de artes da Netflix. E quando nós cristãos estivermos nesses lugares, não terá filmes zombando a nossa fé. Por isso que eu quero deixar hoje 5 conselhos. 5 conselhos bíblicos para que o nosso 2020, como cristãos, que estamos aqui para ser bênção sobre a terra, para estar em posição de governo, nós devemos cumprir para que a gente chegue nesses lugares, porque nós precisamos mudar essa chave para 2020. Olhe para José. José estava na prisão, mas qual que era a verdadeira posição dele? De governo. Davi tinha uma posição de governo. Abraão tinha uma posição de governo. Moisés tinha uma posição de governo. Jesus tinha uma posição de governo, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Rei dos Reis governa a terra. Nós temos posição de governo. Então nós precisamos mudar essa chave de que nós não estamos aqui. Uma vez eu fui em um lugar e todas as vezes que eu vou nesse lugar, eles cantam músicas do tipo: chora Israel, Babilônia não é o seu lugar, clama ao seu Deus. Mas é com uma voz de tristeza que parece que eles estão na Babilônia. E eu falo assim: caramba, cadê esse povo que já saiu do Egito, que está lá pegando as uvas pesadas na terra prometida, que foi liberto pelo sangue do Cordeiro, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Não é chora Israel, é celebre Israel, porque o seu Deus veio ao seu favor. Nós precisamos mudar essa chave. Senão a gente vai ser o povo que fica fazendo dia após dia lá no Netflix. Tira o filme, tira o filme, tira o filme, mas não consegue fazer nada melhor. Chegou a hora da gente invadir Hollywood, irmão. Chegou a hora da gente invadir a Globo, irmão. Chegou a hora de nós invadirmos a educação, as artes, entretenimento, a saúde, a política. Nós temos medo de política, mas se formos cristãos estabelecendo o reino de Deus na política, nós veremos o Brasil transformado. Profecia sem aplicação é vale de sonhos mortos. Deus nos deu um manual de vida, de triunfo e de vida abundante. Um manual poderoso, que aplicado à nossa vida, transforma tudo. E esse manual se chama Bíblia. O problema é que a gente lê muito pouco a Bíblia, porque se crente fosse viciado em Bíblia, e não fosse viciado para ficar buscando pecado nos outros, mas fosse viciado para governar com o reino de Deus, meu irmão, isso daqui já estava transformado.
A vontade de Deus, eu digo novamente, é que as pessoas olhem para você e digam assim: o Sérgio é sábio e inteligente, o Fábio é sábio e inteligente. Eu vou buscar, eu vou perguntar para ele, da onde veio isso? Porque eu quero ser como ele. E aí você vai dizer, da Bíblia. Não tem melhor maneira de você evangelizar alguém. Você pode ficar lá pregando o dia inteiro, pregando o dia inteiro, pregando o dia inteiro. Mas se essa pessoa olha para você e fala assim, mas para ser que nem você, não adianta não, irmão. Agora quando ela olha, admira você, ela vai perguntar, aonde você aprendeu isso? Aí você fala que é com Jesus, ela fala, eu preciso desse Jesus. 2020 é ano em que essa igreja vai evangelizar, não indo na praça apenas entregar panfleto, mas vai evangelizar porque vai tomar posição de governo, de honra, de sabedoria, e as pessoas vão dizer, aonde você conseguiu isso? E você vai falar, foi através de Jesus, eu aprendi com Jesus, eu recebi de Jesus, e a pessoa vai dizer, eu quero ir com você. E hoje eu vou te dar 5 princípios que trarão as uvas pesadas para a sua vida. E as pessoas vão falar assim, aonde tem essa uva? Você vai falar, na restauração e vida. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Os frutos da sua vida serão a sua maior fonte evangelística. Sabe, ontem eu estava trabalhando, eu estava fazendo o meu processo de mentoria com uma moça, e depois eu falei assim, me deixa um feedback. Ela disse assim, olha, o feedback, ela não é cristã, ela não frequenta igreja, nada, ela só sabe que eu sou crente. Ela falou assim, olha, a sua mentoria, o seu processo tem mudado a minha vida, eu tenho sido transformada, mas uma coisa eu perceba, irmão, ela não é cristã. Eu percebi algo, que antes de qualquer título de mentor, você é um homem de Deus, porque quando você fala, parece que é Deus falando comigo. Cada dia que eu falo com você, eu me sinto mais perto de Deus. É isso que vai acontecer na sua vida. Você vai dar aula e vão falar, você está mais perto, eu estou mais perto de Deus. Você vai estar malhando e vão falar, eu estou mais perto de Deus. Você vai estar na sua casa e a sua família vai falar assim, eu estou mais perto de Deus. Primeiro conselho, 1 Reis capítulo 10, versículo 10. E ela deu ao rei 4 toneladas e 200 quilos de ouro, e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. E nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Primeiro princípio, busque a sabedoria. A rainha de Sabá ouviu sobre Salomão e foi até Salomão ouvir a sabedoria de Salomão. Chegando lá, ela ficou tão maravilhada que ela realmente creu que aquela sabedoria só poderia vir do céu. E ela honrou a Salomão, porque Salomão era extremamente sábio. Irmão, deixa eu te dar uma chave aqui. Ontem eu gravei sobre isso. O invejoso, ele vai olhar para o sábio e vai tentar destruir o sábio. Vai tentar dizer que ele não é sábio. Sabe por quê? Porque o invejoso, ele queria ter os resultados que o sábio tem, mas como ele não consegue, então ele prefere destruir. Caim queria ter os mesmos resultados de Abel, ter a oferta aceita por Deus. Como ele não conseguiu, ele fez o quê? Matou Abel. Deixa eu dizer uma coisa, não seja invejoso, mas admire e vá em busca daqueles que são mais sábios que você. Se conecte a eles que você vai encontrar sabedoria. Leia a Bíblia. Eu estava perguntando para a juventude dessa igreja, quantos leem a Bíblia todos os dias? Quase ninguém.
Aí depois fala assim, não sei porque eu só dou cabeçada na vida. Como dizia, hello. Se você tem um manual na sua casa de como ser uma pessoa extraordinária, por que que você perde tempo vendo novela ao invés de ler a Bíblia? Netflix, para de ler Netflix, de assistir Netflix, vai ler a Bíblia, porque lá é a fonte de sabedoria para o seu 2020 ser diferente. Ora e peça sabedoria a Deus, irmão. Nós precisamos de mais tempo de oração, pedindo sabedoria, pedindo discernimento, parando de tentar resolver as coisas. Quando você assiste lá o método financeiro da fulana, da ciclana no YouTube, e nós precisamos olhar para a Bíblia, orar a Deus e dizer assim, Deus, o que eu faço? Me dê sabedoria e discernimento para compreender essa situação. Irmão, se toda vez que você for tomar uma grande decisão, antes você orar e ler a Bíblia, eu tenho certeza que a probabilidade de acerto vai aumentar muito na sua vida. Os maiores erros da minha vida, eu tomei quando eu fui tomar uma decisão pela emoção, por aquilo dos meus sentimentos, ao invés de tomar uma decisão pautada na palavra de Deus, e no que Deus estava soprando no meu ouvido. Ore, leia a Bíblia, ande com gente que é sábia e que está conectada com Deus. Leia bons livros e você verá o quanto a sua vida vai acelerar em pouco tempo. Sabe, existe um homem que, lá em casa eu sempre falo, o meu sonho é passar um dia com ele. E eu vou guardar dinheiro para isso. Para uma turma de 20 pessoas, passar um dia com ele, é R$7.000 por pessoa. Mas sabe o que é? É porque ele é sábio e sabedor. E quanto mais você puder se conectar, a gente sábia e inteligente de Deus, se conecte, se esforce, ande quilômetros, mas se conecte a essas pessoas. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Provérbios 3:13. Você quer um 2020 com resultados mais positivos? Busque a sabedoria do céu. Segundo, trabalhe. Como o pastor disse aqui, domingo, Provérbios 6:6. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca? Eu acho lindo esse versículo, parece a vida de muita gente. Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. O princípio da prosperidade é o trabalho, e eu sei que pode doer no seu ouvido, mas todo homem próspero trabalha. O problema é que você pode estar falando assim, mas eu estou trabalhando a vida inteira e ainda não fiquei próspero. O que está acontecendo? Eu acho que o trabalho não é. Aí a gente começa a dar aquelas desculpas, né? Não é o trabalho, é a herança, é você roubar, é você ser jogador de futebol, é você isso, você aquilo. Tudo cresce pelo trabalho, irmão. É lei universal. Para você crescer do tamanho que você tem, por exemplo, o meu corpo não trabalhou muito ao meu favor, que eu não fiquei tão grande. Os meus cabelos não trabalharam muito ao meu favor, mas tudo que cresce exige trabalho. Se você chegou a ter 1,80 m, foi porque as suas células trabalharam para se reproduzir, para você estar
respirando agora, o seu coração está o quê? Trabalhando. Quando ele parar de trabalhar, o que vai acontecer com você? Você morre. Esse prédio foi construído pelo trabalho de pessoas. Tudo é feito através de trabalho. Agora, se você quer um 2020 com bons resultados financeiros, aprenda com a formiga. Porque olha a formiga, ela trabalha pela sua comunidade, sai em busca de alimento e trabalham na edificação dos formigueiros. Você não vê uma formiga trabalhando em trabalhos inúteis que não trazem resultado. Você não vê uma formiga, você olha assim e fala assim, nossa, essa formiga tá, sei lá, tá fazendo amarelinha, tá andando aqui, tá brincando. Você não vê uma formiga brincando, vê? Formigas trabalham. As formigas trabalham sem precisar alguém mandar. Sabem que seu futuro não depende de uma ordem, mas depende de Deus e delas. Irmão, você não precisa alguém mandar você fazer as coisas. Se você quer ser uma pessoa próspera em 2020, antes de vir a ordem, já comece a fazer. Porque pessoas que fazem antes de alguém mandar, essas pessoas encontram prosperidade muito antes das outras que só fazem depois de mandar. Sabe, irmão, quando você vê alguém que só faz o que manda, você vai perceber que essa pessoa não é próspera, porque pessoas prósperas, elas vão fazendo. Sabe por quê? Porque ela não está preocupada com o outro, com o fulano, com o ciclano, aquela coisa que você chega no seu trabalho e fala assim, mas o fulano não está fazendo, o ciclano não está fazendo. Meu irmão, o seu futuro não depende do fulano ou do ciclano, o seu futuro depende de você e da bênção de Deus sobre você. Então para de olhar para o lado e vai trabalhar como as formigas, que sabem que não precisam de um chefe, mas elas fazem mesmo assim, porque querem ter um formigueiro bonito. Como nós vamos chegar na terra que mana leite e mel? Trabalhando, andando, marchando. Elas sabem as estações e o tipo de trabalho que dá resultado em cada estação. Irmão, a gente perde muito tempo com trabalhos que não dão resultado nas estações certas. A gente está plantando na hora de colher, colhendo na hora de plantar, e a gente fala assim, por que não está dando resultado? Porque não está dando resultado, porque você não está fazendo as coisas, trabalhando na estação certa. Vender capa de chuva na praia não vai dar certo, mas tem muita gente que, não, eu tive uma visão do céu, vou vender capa de chuva na praia. Aí depois volta falando assim, não vendi nenhuma capa de chuva, Deus não foi fiel comigo. Meu irmão, entenda as estações. No verão é tempo de vender guarda-sol e água. Quando estiver chovendo, eu amo aquele... Você já foi em show que faz aquela fila? Aquelas pessoas que trabalham, elas têm de tudo. Elas estão preparadas para qualquer estação. Quando está calor, ela está vendendo sombrinha. Daqui a pouco começa a chover, ela já tira capa de chuva, capa de chuva. Gente sábia. Sabe por quê? Porque ela sabe a estação certa para cada tipo de trabalho. Irmão, tenha discernimento de cada estação, e você terá discernimento e resultado em todas as estações. Jamais perdem tempo com as distrações. Formiga não para ver Netflix. Não para fazer assinatura contra a Netflix. Formiga não fica perdendo tempo vendo novela e depois falando assim, no Facebook, fazendo textão no Facebook, teve beijo homossexual na novela, isso é um absurdo, a Globo está tentando destruir a família brasileira. Não, a formiga está trabalhando, construindo o formigueiro dela. Ei, pare com as distrações e vai edificar a sua casa, o seu lar, a sua vida, a sua igreja, o seu ministério e o reino de Deus. Fazer textão no Facebook não traz ninguém para a igreja,
mas você ser um homem e uma mulher cheia de Deus, faz com que as pessoas sintam fome de Deus. Pare de perder tempo, irmão. Você perde muito tempo da sua vida com distrações. Fofoca é distração. Abaixo assinado contra o Netflix é distração. Ficar compartilhando o vídeo no WhatsApp é distração. Comece a ter mais foco, a trabalhar por aquilo que você quer. Meu irmão, se você quer a sua família restaurada em 2020, então tenha foco, não perca, não se distraia, não vá para a direita nem para a esquerda, mas trabalhe com o foco. Eu quero a minha família restaurada em 2020, é por isso que eu trabalho, é por isso que eu oro, é por isso que eu estou aqui na igreja, é por isso que eu estou clamando, e eu vou alcançar. Ninguém me tira do meu objetivo. Terceiro conselho: tome cuidado com os ambientes. Um lugar errado pode mudar toda a sua história. 2 Samuel capítulo 11, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Olha aqui. Época quer falar sobre estação. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Era a época em que os reis deveriam estar aonde? Na guerra. Mas Davi estava no ambiente errado. Ele deveria estar na guerra, mas ele preferiu ficar em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurá-la. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliá. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza, depois da menstruação. Irmão, o lugar onde você está vai definir o seu futuro, vai definir os seus resultados, vai definir se você vai ter aquele 2020 que você profetizou aqui na semana passada, ou se você não vai ter o 2020 que você profetizou na semana passada. Lembra que as más conversações corrompem os bons costumes, e que nós não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores. Sabe o que significa? Que uma conexão errada, pessoas erradas, ambientes errados podem te destruir, pode tirar você totalmente do seu propósito. Portanto, cuide dos seus ambientes, cuide das conexões que você faz. Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de noite. Por quê? Porque será como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. O lugar certo faz com que você dê fruto no tempo certo e faz com que você prospere. Irmão, cuidado com as pessoas que você anda e os ambientes que você frequenta. Ambientes que não são ambientes para você, eles sufocarão o fruto, e você não vai dar fruto no tempo certo, e você vai atrasar aquilo que Deus tem para você. E eu quero declarar que na sua vida em 2020 não terá nenhum atraso, mas tudo acontecerá no tempo certo. 2020 é o tempo de realização, de governo, de prosperidade, de paz e alegria para a sua vida. Não é 2021, nem 2022, é 2020. Quarto, seja generoso. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente.
Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Alguns dias atrás eu vi um pastor da Hyper Grace, da Hyper Graça, graça sobre tudo, sobre todos, e que não existe nada além da graça. Ele pegou só a segunda parte do versículo, que é, cada um dê conforme determinou em seu coração, e disse que na igreja você tem que dar só o quanto você quiser, não importa se for 50 centavos, R$1, só que ele esqueceu de ensinar o povo o seguinte, que na primeira parte do versículo fala, que quanto mais você der, mais você receberá. E eu tenho pena das pessoas que são ensinadas só a segunda parte do versículo, porque elas podem cair numa vida que não vai haver prosperidade, porque a Bíblia diz, quem semeia pouco também colherá pouco. Quando você é generoso na sua semeadura, pode ficar tranquilo que a sua colheita vai ser transbordante. O problema é que nós temos medo de sermos generosos. O problema é que nós somos egoístas, mas aí nós olhamos para a nossa vida, vemos a escassez e não nos perguntamos por que chegou essa escassez. Irmão, deixa eu te contar algo. Lembra que na outra semana eu contei sobre uma oferta que eu dei no Profetizando do ano passado? Eu dei uma outra oferta no final deste Profetizando. No outro dia, uma dívida que era de um amigo, sabe daquele que não ia me pagar nunca, que eu já sabia? Você está conformado? Perdi. Não sei se você já tem aquele dinheiro que você fala assim, meu, esse aqui eu sei que é perdido, me lasquei. Do nada, irmão, do nada ele me mandou um comprovante da TED, que já era metade da oferta que eu tinha dado aqui. Quando você é generoso, Deus destrava aquilo que está travado na sua vida. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios 11:24. Você quer uma vida próspera? Dê generosamente, porque